Então vamos começar o nosso segundo dia do nosso curso sobre os Salmos. Ontem fizemos uma introdução ao Saltério como a Torá orante de Israel, citando aquele texto do Midrash Terrilim, né? Moisés deu a Israel os 5 livros da lei e Davi deu a Israel os 5 livros dos Salmos, né? Considerando as 5 partes das quais está dividido o Saltério. Hoje nós vamos falar sobre a releitura cristã dos Salmos, como que os Salmos foram relidos no Novo Testamento e na prática cristã, dos primeiros séculos até chegar nos nossos dias. O versículo que vai motivar o nosso estudo hoje é o final do Evangelho de Lucas, aquela passagem tão emblemática, onde Jesus vai dizer para os discípulos de Emaús: era necessário, era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei, nos profetas e nos salmos. O conjunto da Bíblia hebraica estava dividido em 3 grandes partes: a lei de Moisés, que corresponde ao nosso Pentateuco, o bloco dos profetas, onde estão alguns livros que nós consideramos livros históricos, como o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas maiores e menores, e um terceiro bloco, que é o bloco dos escritos, que em tempos do Novo Testamento ainda estava se formando enquanto conjunto escriturístico, mas que começa justamente pelo livro dos Salmos, Terrilim. E Jesus vai dizer: é necessário, era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa palavra do Senhor vai guiar a igreja, tanto no surgimento dos livros do Novo Testamento, que releem as escrituras do Antigo Testamento à luz do mistério pascal de Cristo, quanto também vai guiar a igreja na sua oração, porque o cristão vai encontrar nos salmos o Cristo que ora e vai unir-se a ele. Nós falávamos ontem que o judeu piedoso reza os salmos em união com Davi, considerando o Saltério o livro messiânico real por excelência. Nós cristãos rezamos os salmos em união com Cristo. Entendemos que nos salmos o que não se aplica diretamente a Cristo, aplica-se a seu corpo místico, que é a igreja. Cristo é o que suplica, é o que lamenta, é o que sofre, é o que louva, é o que convida ao louvor. E aquelas palavras que não podem ser aplicadas diretamente ao Cristo, como, por exemplo, o salmo onde alguém pede perdão dos pecados, porque o Cristo não tem pecado, esse pode ser aplicado à continuação do Cristo no tempo, que somos nós, o seu corpo místico, a igreja. Então a igreja reza os salmos em união com Cristo e buscando encontrá-lo nos mesmos salmos. A instrução geral sobre a liturgia das horas, no número 109, aquele documento que nós citamos ontem, afirma isso para nós quando diz assim: quem salmodia em nome da igreja deve prestar atenção ao sentido pleno dos salmos, especialmente ao sentido messiânico, em virtude do qual a igreja adotou o saltério. Este sentido messiânico tornou-se plenamente manifesto no Novo Testamento e foi enfatizado pelo próprio Cristo Senhor, que disse aos apóstolos: era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o que nós falávamos ontem está aqui confirmado pela instrução geral sobre a liturgia das horas, no número 109. Quem salmodia em nome da igreja, ou seja, todos nós que rezamos a liturgia das horas e que não a rezamos em nome próprio, mas mesmo quando a rezamos individualmente, fazemos sempre isso como um ato eclesial, é uma verdadeira ação litúrgica que nós a realizamos em nome e em união com a igreja, devemos prestar atenção ao sentido pleno, ao espiritual dos salmos, especialmente ao sentido messiânico, em virtude do qual a igreja adotou o saltério. Isso significa rezar os salmos, encontrando ali a voz do Cristo e unindo a nossa voz à voz do Cristo, que é o orante que está por trás daquelas palavras do salmo. Nós vamos dividir o nosso estudo de hoje em 4 pontos, em princípio em 4 pontos, e depois alguns outros aspectos que nós vamos acenando dentro de cada um desses pontos gerais.
O primeiro ponto é os salmos imprecatórios. Como que nós, cristãos, podemos rezar esses salmos imprecatórios? O que são e como nós podemos rezá-los? Depois, o uso dos salmos no Novo Testamento. Quais salmos foram particularmente utilizados no Novo Testamento e por quê? Depois, Cristo e os salmos. Como que os evangelhos apresentam a relação de nosso Senhor com os salmos? E, por fim, o modo de salmodiar, baseando-nos em 2 textos. A regra de São Bento, abreviada aqui como RB, e a instrução geral sobre a liturgia das horas, porque a instrução geral sobre a liturgia das horas repete um texto que está contido lá na regra de São Bento. Então vamos lá, os salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios são aqueles salmos onde se manifesta claro o desejo de que Deus se vingue dos inimigos de Israel. Vamos ver aqui, por exemplo, o Salmo 59. Deus meu, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores, livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários, pois eles espreitando minha vida, os poderosos se reúnem contra mim, sem ter eu transgredido ou pecado, Senhor. Particularmente o versículo 14 é bastante forte. Destrói em tua cólera, destrói para que não existam mais, para que reconheçam que é Deus quem governa em Jacó até aos confins da terra. Um outro salmo imprecatório, o Salmo 109. Para quem usa a Bíblia Ave Maria, o Salmo 108. Deus, a quem louvo, não te cales, pois boca maldosa e boca enganadora abriram-se contra mim. Falam a mim com língua mentirosa. Palavras de ódio me cercam e me combatem sem motivo. Em troca de amizade me acusam e eu fico suplicando. Contra mim fazem o mal em paga de um benefício, o ódio em paga de uma amizade. Designa o ímpio contra ele, que um acusador se poste à sua direita. Que seus dias fiquem reduzidos, que seus filhos fiquem órfãos, que a sua mulher se torne viúva. São palavras fortes. O Salmo 137, 136, que é aquele salmo que fala da Babilônia, esse salmo traz só alguns versículos imprecatórios, os versículos 7 a 9. Senhor, relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom, quando, por ocasião do exílio, Jerusalém foi ameaçada de invasão e posteriormente invadida pelos babilônios. Os edomitas que habitavam na fronteira de Jerusalém, de Judá, mais ao sul, em princípio prometeram uma aliança com Judá, mas depois passaram para o lado babilônico, e isso causou um grande ressentimento nos judeus com relação aos edomitas. Por isso o salmista vai dizer, Senhor, relembra o dia de Jerusalém aos filhos de Edom, quando eles diziam, arrasai-a, arrasai até os alicerces. Ó devastadora filha de Babel, feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar os teus nenês contra a rocha. São salmos que apresentam explicitamente um desejo de vingança, não a ser perpetrado pelo próprio orante ou pelo próprio povo, mas sempre transposto para Deus. Que Deus suscite inimigos que vinguem o seu povo diante do mal que lhe fizeram. A liturgia das horas, na reforma do Vaticano II, no ofício romano, tirou esses salmos imprecatórios ou os versículos imprecatórios, como esses versículos 7 a 9 do Salmo 136. Porque, é claro, sem uma formação bíblica adequada, um fiel podia rezar e interpretar mal esses salmos, absorvendo esses sentimentos negativos e não compreendendo isso à luz do Novo Testamento. Por isso, a liturgia das horas retirou esses salmos. No ofício monástico, esses salmos se mantiveram, e mesmo aqueles que têm versículos imprecatórios se mantiveram íntegros no ofício monástico. Na igreja latina, nós não temos só uma forma de rezar o ofício divino. Nós temos a liturgia das horas ou ofício divino na sua forma oficial, esse que nós compramos ou em 4 volumes ou no volume único, que é o que habitualmente os padres religiosos, religiosas rezam, e nós temos o ofício monástico, que conserva os salmos
imprecatórios e que tem uma disposição um pouco diferente do nosso ofício. Ele segue em 4 esquemas diferentes. Num dos esquemas, o saltério é rezado todo numa única semana, que é o esquema B, se eu não me engano. É, o esquema B, onde o saltério é rezado todo numa semana, diferentemente do nosso ofício, onde o saltério, o livro dos Salmos, é distribuído em 4 semanas. Né? Então, nesse slide que acabamos de ver, nós vimos exemplos de versículos imprecatórios ou de um salmo imprecatório inteiro, como é o Salmo 109. Né? O Salmo 109 e 108 é todo ele um salmo imprecatório, não são só versículos. Esses salmos imprecatórios, então, são salmos ou versículos de salmos que falam do desejo de que o inimigo seja destruído por Deus. Na liturgia das horas, estes salmos ou versículos foram deixados de fora devido à dificuldade que algumas pessoas poderiam ter em entender tais textos. Nós os entendemos, a esses salmos imprecatórios, se nós os lemos à luz do Novo Testamento, percebendo que o verdadeiro inimigo contra o qual se dirige a imprecação não é de carne e sangue, lembrando aqui aquele texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, né? A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, nós entendemos esses salmos se os lemos não com relação aos inimigos que nós poderíamos considerar inimigos de carne e sangue, mas sim em relação àquele que é o verdadeiro inimigo, aquele que busca destruir nossas almas. Um exemplo típico dessa releitura cristã dos salmos imprecatórios é a que nós encontramos na regra de São Bento, onde ele comenta os versículos 7 a 9 desse Salmo 137 e 136, que é um salmo imprecatório. São Bento usa a imagem desse salmo para dizer algo muito interessante. É no prólogo da regra, a partir do versículo 22. Ele diz assim: se queremos habitar na tenda real do acampamento desse reino, é preciso correr pelo caminho das boas obras, e de outra forma nunca se há de chegar lá. Mas com o profeta interroguemos o Senhor, dizendo-lhe: quem, Senhor, habitará na vossa tenda e descansará na vossa montanha santa? Depois dessa pergunta, irmãos, ouçamos o Senhor que responde e nos mostra o caminho dessa mesma tenda, dizendo: é aquele que caminha sem mancha e realiza a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, que não traz o dolo em sua língua, que não faz o mal ao próximo e não dá acolhida à injúria contra o seu próximo. É aquele que, quando o maligno diabo tenta persuadi-lo de alguma coisa, repelindo-o das vistas do seu coração, a ele e as suas sugestões reduz-lo a nada, agarra os seus pensamentos ainda ao nascer e quebra-os de encontro a Cristo. Os intérpretes da regra de São Bento sempre viram aqui uma referência ao Salmo 137, 136, versículo 9, quando o salmista diz: feliz quem agarrar e esmagar os bebês dos edomitas contra a rocha. São Bento vai dizer: quem vai entrar na tenda do Senhor é aquele que, quando o diabo, o maligno diabo, tenta persuadi-lo de alguma coisa, repelindo-o das vistas do seu coração, a ele e suas sugestões reduz a nada. Agarra os seus pensamentos ainda ao nascer, os bebês, os maus pensamentos, e quebra-os de encontro a Cristo. Então, aqui São Bento relê esse versículo 9, vendo que esses bebês que devem ser esmagados contra a rocha são os maus pensamentos que o diabo tenta colocar na mente do homem. Porque na concepção de São Bento, dos autores espirituais dos primeiros séculos, o pecado nasce, sobretudo, a partir de uma sugestão diabólica que entra e se enraiza no coração do homem. É por isso que eles elaboraram aquele conjunto bonito de nós vermos, assim, bonito pela inteligência espiritual que reflete, das 8 doenças espirituais ou dos 8 pensamentos malvados, seja lá como nós quisermos traduzir a palavra grega logismos.
A partir disso é que depois São Gregório Magno vai trazer isso para a tradição ocidental com a ideia dos 7 pecados capitais, mas no pensamento dos padres eram 8 doenças, ou 8 pensamentos malvados que se enraizavam no homem e que davam, abriam caminho para que todos os outros pecados por ali se enraizassem, né? O pensamento da gula, o pensamento da luxúria, da avareza, do orgulho, da vaidade, da ira, da tristeza, né? Então, vejam, o Salmo 137, 136, versículo 9, fala de quebrar os nenês dos edomitas contra as rochas. São Bento interpreta que tais bebês são os maus pensamentos do maligno, os quais devemos quebrá-los desde que nascem de encontro com a rocha que é Cristo. Então, vejam como que, à luz do Novo Testamento, nós podemos rezar esses salmos e tirar verdadeiras belezas, como São Bento faz, relendo esse versículo imprecatório, versículo 9 do Salmo 137, 136. Aqui eu coloquei a pergunta, leitura orante? Será que São Bento estava pensando aqui na Léxio Divina? Para mim, sim. Porque é pela Léxio Divina que nós quebramos as sugestões diabólicas contra a rocha que é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é a rocha. Quando nós rezamos com a palavra e fazemos a Léxio Divina, o primeiro passo é a leitura, o segundo passo é a meditação. E na meditação nós nos confrontamos com a palavra, permitimos que a palavra nos golpeie, vamos dizer assim. E ao nos golpear, a palavra quebra aqueles nossos maus pensamentos de encontro com a rocha que é Cristo, né? Aquele pensamento que a gente tem, que é claramente um pensamento malvado, mas que fica lá escondido, à luz da palavra o traz à tona, e ele é quebrado contra a rocha que é Cristo. Ou aquele pensamento dúbio, que parece um pensamento bom, mas que não tem nenhuma pureza de intenção, ou que às vezes já está lançando no nosso coração uma raiz de orgulho, vem a palavra, nos defrontamos com a palavra, e ela, qual rocha que é, faz com que o bebê da Babilônia, o bebê dos edomitas, do mau pensamento, seja quebrado contra essa rocha que é Cristo. Agora, os salmos do Novo Testamento. O Novo Testamento se refere aos Salmos como livro dos Salmos. Por exemplo, aqui nessa passagem, Atos 1, 20. Atos 1, 20. Pois está escrito no livro dos Salmos, em Bibliopsalmon, no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, né? Quando eles falam aqui sobre o que foi feito com o dinheiro com o qual Judas, aqui quando se fala como pelo modo como Judas morreu, não é? E como que eles providenciaram a substituição de Judas. Às vezes as citações estão explícitas, algumas vezes introduzidas pela expressão nos Salmos, tudo o que está escrito sobre mim nos Salmos, Lucas 24, 44. Algumas vezes a citação ela está colocada de modo mais explícito, identificando-se o salmo ao qual o autor sagrado está se referindo. Por exemplo, em Atos 13, versículo 33, diz o seguinte: Deus a realizou plenamente para nós, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa passagem de Atos 13, 33, ela tem uma variante no grego. Alguns manuscritos trazem como está escrito nos Salmos, outros trazem como está escrito no Salmo to deutero, como está escrito no Salmo 2, porque é de fato uma citação do Salmo 2, versículo 7, aplicando a Cristo, né? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. As cartas de Paulo dão testemunho de que na liturgia cristã nascente, os salmos ocupavam um lugar especial. Por exemplo, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 19 e 20. Efésios 5, 19 e 20. Falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Efésios dá testemunho de como Paulo exorta os cristãos de Éfeso a
falar uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Também na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros. E em ação de graças entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, as cartas de Paulo nos dão um testemunho de que na liturgia cristã nascente, os salmos ocupavam um lugar particular. De tal maneira que ele vai dizer: falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em ação de graças, entoem salmos, hinos e cânticos espirituais. Agora, alguns salmos receberam um lugar de destaque dentro do Novo Testamento. 5 salmos, muitos outros são citados, referenciados, mas esses 5 receberam um lugar de destaque dentro do Novo Testamento. Aqui eu estou sempre seguindo a numeração da Jerusalém, certo? O Salmo 2, esse em qualquer edição é Salmo 2. O Salmo 22, quem usa Ave Maria é o 21. O Salmo 69, quem usa Ave Maria é o 68. O Salmo 110, quem usa Ave Maria é o 109. E o Salmo 118, quem usa Ave Maria é o 117. Vamos ver primeiro aqui o Salmo 2. O Salmo 2 e o Salmo 10, que são salmos reais. Salmo 2 e o Salmo 10, que são salmos reais. Aqui está o ícone de Davi tocando a sua lira, né? Ele a quem é atribuída a autoria do livro dos Salmos, pelo fato de a tradição contida lá no primeiro livro de Samuel dizer que com a sua música ele acalmava o espírito de Saul. Nessas passagens, o Salmo 2 é citado explícita ou implicitamente. Vamos ver primeiro em Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 17. É a cena do batismo de Jesus. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não chega a ser uma citação explícita, mas é uma citação que se inspira no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, na cena do batismo, o céu se abre e o pai dá testemunho do filho, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Depois, ainda no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 5. É a cena da transfiguração. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, ouvi-o. Então, uma utilização implícita do Salmo. Depois, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, na cena da transfiguração, agora segundo o relato de Marcos. Marcos 9, versículo 7. E uma nuvem desceu cobrindo com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Semelhante ao Salmo 2, não é? Tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Ou tu és o meu filho, diz o Salmo, eu hoje te gerei. A expressão amado é particular da palavra do Pai a respeito de Jesus, aqui nesses textos que nós estamos ouvindo. Agora, segundo a tradição lucana, expressa em Lucas e Atos dos Apóstolos, Lucas 3, 22. Em Lucas 3, 22, nós temos a citação explícita do Salmo. É a cena do batismo de Jesus, o céu se abre, o Espírito desceu sobre ele em forma corporal como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui é o Salmo 2, versículo 7, explicitamente. Lucas 9, 35. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o eleito, ouvi-o. É a transfiguração segundo Lucas. Ainda o testemunho lucano, agora presente em Atos 4. Atos 4, versículos 25 e 26.
É ainda uma citação do Salmo 2, mas agora dos 2 primeiros versículos do Salmo, não do versículo 7. Foste tu que falaste pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Por que se enfureceram as nações e se exerceram os povos em coisas vãs? Os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. E ainda em Atos 13, 33, quanto a nós, estou lendo o 32, a partir do 32. Quanto a nós, anunciamos-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Depois aparece também na carta aos Hebreus. Então vejam como que o Salmo 2 é utilizado aqui, tanto nesse versículo 7, né? No contexto do Salmo 2, é uma declaração que Deus faz a respeito do rei. O rei, pela sua coroação, torna-se alguém que tem uma ligação especial com Deus. Por isso Deus diz, tu és o meu filho, eu te gerei. Mas esse salmo é relido à luz do mistério cristão. Cristo é o Filho que realmente foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Por isso, esse salmo, no seu sentido pleno, no seu sentido espiritual, aplica-se a Cristo. Então, o Salmo 2 foi utilizado aqui tanto pela tradição sinótica, quanto também pela carta aos Hebreus, para explicar a messianidade do Cristo. Ele é o Filho amado do Pai, o gerado pelo Pai, o ungido do Pai, né? Por isso que lá em Atos 4, 25, 26, há o início do Salmo, que fala do rei que sofre perseguição. Por que o Cristo foi perseguido? Porque ele é ungido do Pai, aquele que o Pai gerou, né, e constituiu como Senhor sobre tudo. O segundo Salmo real é o Salmo 110, que também vai ser utilizado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Esse Salmo 110, nos versículos 1 e 4, ele vai ser utilizado lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 6. Vamos primeiro ver o texto do Salmo, depois o modo como ele aparece citado lá em Hebreus. Salmo 110, versículos 1 e 4. Oráculo do Senhor, ó meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. E o versículo 4, o Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo se conecta com aquela tradição de Gênesis 14. Em Gênesis 14 aparece uma figura bastante interessante. Abraão passa pela cidade cananeia de Salém, que depois vai ser uma cidade conquistada por Davi, vai passar a chamar-se Jerusalém, Yerushalayim. E lá o rei de Salém vem ao encontro de Abraão. Ele é um rei e também é sacerdote. E ele faz uma oferta, um sacrifício de pão e de vinho. E Abraão reconhece aquele sacerdócio porque ele dá ao rei de Salém o dízimo. Então essa figura tornou-se uma figura emblemática. Tanto é que esse Salmo 110, que fala de um Messias com traços sacerdotais, por isso a Bíblia de Jerusalém traz esse título que o editor colocou, o sacerdócio do Messias, né? Porque esse salmo apresenta o Messias com traços sacerdotais, vai dizer, o Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, aquele sacerdócio de Melquisedeque, diferentemente do sacerdócio israelita, que é transmitido por geração, por nascimento numa família sacerdotal, mas ele se tornou muito emblemático, porque ele precede toda a forma de sacerdócio instituído depois do tempo do deserto, e porque Abraão reconheceu aquele sacerdote como um sacerdote autêntico, a ponto de oferecer a ele o dízimo, né, de todas as coisas. Esse sacerdote que não tem linhagem, que não é um sacerdote que nasce numa família sacerdotal e que faz uma oferenda de pão e vinho, não só chamou a atenção do autor do Salmo 110, chamou a atenção também dos autores do Novo Testamento e particularmente aqui da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 6. Ele se tornou um protótipo, uma imagem do sacerdócio de Cristo, que também é um sacerdote que não nasce de uma família sacerdotal.
e cuja oferta foi, a oferta de si mesmo, foi antecipada na última ceia, na oferta do pão e do vinho, sinais do sacramento da Eucaristia que ele ali instituiu e que nos deixou, como participação no mistério da sua Páscoa. Hebreus 5:6. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6. Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É por isso que até hoje, na oração eucarística, a primeira a gente cita, né, o sacrifício, a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Três grandes prefigurações daquilo que deveria ser o sacrifício do Cristo. O sacrifício de Cristo foi prefigurado no sacrifício de Abraão. Isaac é um tipos, uma imagem do Cristo, que também subiu o Calvário levando a lenha às suas costas, o lenho da cruz, mas diferentemente de Isaac não foi poupado, mas deu a sua vida por nós. Né? A oferta de Abel, lá no passado, antes do sacrifício de Abraão, a oferta de Abel é também uma imagem que aponta para o sacrifício de Cristo. Ele é o justo inocente que é morto pelo seu irmão Caim. Assim como Cristo, justo e inocente, também foi morto pelos seus irmãos e ofereceu ao Pai um sacrifício que lhe foi agradável, assim como Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. E os dons de Melquisedeque, a terceira prefiguração que fala que é mencionada na oração eucarística primeira, porque Melquisedeque, esse rei sem início e sem fim de dias, esse rei que não é um rei por uma linhagem dinástica, não nasceu numa família sacerdotal e que oferta pão e vinho, é um tipo, uma imagem do Cristo, verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote, que oferece a si mesmo, que não é Messias, não é sacerdote porque nasce numa família sacerdotal, mas que é o Messias e sacerdote da nova aliança e que antecipa a sua entrega nos dons do pão e do vinho que ele oferta na última ceia. Né? Por isso que na oração eucarística primeira aparece essa tríplice menção de imagens do Antigo Testamento que apontam para o sacrifício de Cristo. Né? A oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Os Salmos 2 e 10, salmos reais, foram utilizados no Novo Testamento como prova escriturística da messianidade de Jesus. Por isso são salmos especiais dentro da tradição do Novo Testamento.